da maneira como ela quer. Ok, não, que bom que deu certo, né? Obrigada. Bom, gente, vamos iniciar então, né, nossa sessão com muita satisfação, né, que eu vou apresentar os nossos convidados. Essa sessão é sobre publicando autoetnografia no Brasil, um tema muito importante, muito né, que causa muito envolvimento, muita motivação aí do pessoal. Ontem a gente já começou essa discussão, viu, Rosa e Nelson? A gente, no final da tarde, né, surgiram algumas questões relacionadas à publicação. Aí a Simone, não, vamos esperar até amanhã que a gente vai discutir, né? Então, estou feliz, né, que vocês estão aqui para nos ajudar a explorar um pouquinho essa questão da publicação, tá? E eu vou apresentar agora os nossos convidados, né? A Rosa Maria Giatti Carneiro, ela é professora associada do Departamento de Saúde Coletiva e do Programa de Estudos Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília. Ela é mãe desde 2015. Ela é editora da Interface, né, da revista, que chama Interface Saúde, Educação e Comunicação, e ela é coordenadora do coletivo Casca, Antropologia e Saúde Coletiva da UNB. E eu vou aproveitar também já apresentar o professor Nelson Felice de Barros, que é o professor titular da área de Ciências Sociais Aplicadas à Saúde e coordenador do Laboratório de Práticas Alternativas Complementares Integradas em Saúde, LAPACES, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Então, sejam muito bem-vindos, né? Fique à vontade, quem quiser ir em primeiro lugar, pode ir em primeiro lugar, para mim, para a gente não tem importância, é com vocês. O que vocês querem fazer? Quer começar, Rosa? Posso começar, querido. Que bom estar aqui com você, viu, Nelson? Que bom que a gente, ultimamente, nos últimos anos, a gente tem se visto com mais frequência, né? Ainda que pelas telas, mas enfim. Essa é a parte boa da aproximação, né? Pelas telas. Bom, gente, vou começar aqui, então. O que eu estou entendendo que é uma conversa, né? Que a gente vai ter um pouco sobre esse universo. Acho que o evento todo, por si só, ele já inova em muitas frentes, assim, inclusive na apresentação, da gente assistir o material antes e vir aqui só para conversar, o uso que a gente faz, né, da tecnologia. Então, assim, fiquei pensando o que eu poderia trazer para cá. Então, eu vou encarar isso um pouco como uma conversa a partir da minha perspectiva enquanto editora, né, da Interface, mas não só da Interface, mas de 2 dossiês recentes que nós publicamos em revistas diferentes aqui no Brasil, e também pensar um pouco essa autoetnografia em tempos pandêmicos, assim, né? E o que eu vou chamar aqui de um boom, digamos assim, desse tipo de escrita. Para, por último, no fim, falar um pouquinho de uma experiência minha, quando eu fui convidada para fazer uma autoetnografia, quando eu jamais imaginei que eu pudesse fazê-la, né? E as surpresas que o texto que eu escrevi suscitou em pessoas muito próximas a mim. Bom, mas quero, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, fiquei super feliz de saber que essa iniciativa existe, porque eu acho que ela tem que existir mesmo, e ela tem que ganhar cada vez mais adeptos e adeptas, né? Porque eu acho que ainda não é um campo pacífico, entre aspas, eu acho que é, na verdade, bem contra-hegemônico ainda, por mais que venha conquistando espaços, acho que ainda tem muitos questionamentos, sobretudo dentro do campo da saúde. Então, vou falar um pouco da minha experiência aí dentro do campo da saúde. Então, eu espero que esse fruto resulte em muitos outros, tá? Então, agradeço a comissão organizadora e a troca de mensagens, né? Sempre muito atentos, inclusive a alteração do horário, né? Porque eu não podia ontem. Então tá. Bom, gente, o convite para mim foi para eu falar um pouco sobre publicando autoetnografia no Brasil, né? Eu queria começar dizendo que, assim, na minha experiência dentro da Interface, cada vez mais aparecem textos de cunho, eu vou colocar aqui, de cunho autobiográfico. Porque eu acho que a gente também tem que separar um pouco, né, esses termos, que são termos que têm uma vasta produção teórica,
né? E aí uma vasta produção teórica dentro do campo da antropologia, que precisa ser preservado, precisa ser resguardado. Então, eu prefiro sempre pensar dentro do campo da saúde coletiva em trabalhos de inspiração etnográfica, e eu friso sempre o de inspiração etnográfica, e acho que a gente também tem que pensar em trabalhos de inspiração autoetnográficas. Porque nem todo trabalho que vai trabalhar que vai partir de uma narrativa pessoal, de uma autobiografia, é necessariamente uma autoetnografia. Eu acho que a gente precisa consolidar essa ideia e não temer, não ter medo disso, porque senão a gente pode cair numa outra armadilha que Eunice Nakamura escreve e frisa a importância disso há muitos anos. Eunice, há anos, tem uma preocupação com a apropriação da etnografia no campo da saúde, e ela tem vários artigos onde ela diz que a gente precisa ter muita cautela com essas etnografias fast food que são feitas no campo da saúde. Então, a pessoa vai a campo, faz ali 6, 5, 7, 8 entrevistas, fiz uma etnografia. Isso não é etnografia. E eu vou falar aqui do lugar de uma professora de pesquisa social na graduação de saúde coletiva aqui da UNB, né? Eu faço questão de sempre dizer, etnografia, quem faz são as pessoas que estão em formação no Instituto de Ciências Sociais e mais especificamente no Departamento de Antropologia. O que a gente faz aqui é beber da teoria e ainda assim uma parcela muito diminuta da produção antropológica para nos inspirar a olhar para o campo da saúde de uma outra forma. Então, é muito importante a gente assumir aquilo que a gente faz e os limites do que a gente faz. Porque eu não tenho como dar conta de, num curso da saúde, subsidiar toda a teoria esperada para aquele campo, mais todo o arcabouço da teoria antropológica que fundamenta o que é etnografia. O que é etnografia dentro do campo da antropologia, gente, é motivo de centenas e centenas de obras, né? Das mais clássicas às mais atravessadas pela teoria pós-moderna e que subvertem a divisão entre subjetividade e objetividade. Mas Eunice diz, então, que ela vê no campo da saúde uma apropriação muito abrupta dessa ideia da autoetnografia, e isso, na verdade, ao invés de nos ajudar no campo da saúde, nos prejudica, porque são trabalhos frágeis, são trabalhos superficiais, que não têm uma densidade teórica e tampouco uma densidade investigativa no sentido empírico do campo. Então, numa vulgata, né, num ditado popular, é um tiro no pé. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela para aplicar a mesma premissa aos meus olhos no que diz respeito à autoetnografia. Porque a gente tem também já um corpo teórico sobre autoetnografia posto, consolidado, que precisa ser investigado, precisa ser apropriado. A gente não pode achar que a autoetnografia é a pessoa falar ou partir da sua própria história para pensar o social pura e simplesmente, né? A Miriam Goldenberg, né, uma antropóloga que trabalha ainda hoje com processos de envelhecimento de mulheres, a tese de doutorado dela é um trabalho maravilhoso que se chama Toda Mulher é Meio Leila Diniz, né? Todo o trabalho de doutorado dela foi sobre levantar a história de vida da Leila, mas a partir do burburinho social que existia, né? E todo o argumento dela vai no sentido de mostrar de que é uma história única. Ela está trabalhando com uma história de vida, reconstituindo uma biografia, mas ela diz o tempo inteiro que ela está falando sobre um tempo, sobre mulheres de um tempo, né? Então, é óbvio que a gente pode partir de uma única história e aí tensionar o famoso N dentro das ciências duras, né? Que N é esse, que N grande ou que N pequeno. É óbvio que a gente pode questionar isso e escrever e fazer ciência e produzir no campo da saúde a partir de uma única história de vida, mas ela precisa ter densidade tanto analítica quanto teórica, né? Então, eu tenho essa preocupação e eu quero já lançar aqui essa preocupação, porque o que eu tenho ouvido, por exemplo, quando foi publicado um artigo que eu escrevi, que inclusive, né, tive a honra, o Nelson foi um dos organizadores desse número, junto com a Fabienne, que esteve aqui ontem, junto com o Gustavo, que também esteve aqui ontem, né, que eu acho que são as 3 grandes pessoas que têm impulsionado esse campo no Brasil, e que alegria isso. Eu ouvi de uma amiga muito próxima a seguinte frase, né, e aí para o antropólogo a gente nunca deixa passar as frases singulares. Ela veio e disse assim: eu fiquei muito feliz com o seu texto, porque tinha tudo para ser uma ego trip, e não foi, né? Então, assim, vamos
permanecer, né, nessa impressão. Tinha tudo para ser uma ego trip, ou seja, tinha tudo para ser você falando de você mesma, e não foi, né? Mas já veja a perspectiva, e uma síntese social, então vejamos a perspectiva que esse tipo de trabalho autoetnográfico pode ter nos nossos leitores, né? Em contrapartida, uma outra amiga muito próxima, que aí é do campo da saúde, é uma midwife que vive na Holanda, ao ler o meu trabalho, disse assim, que incrível, você conseguiu transformar a sua experiência pessoal em ciência. Eu não podia imaginar que isso podia ter sido feito. Então, vejam que são duas recepções do mesmo trabalho, completamente diversas, mas que mostram como esse campo pode ser movediço. E como é que a gente sai disso? Aos meus olhos, e aí a professora da graduação falando mesmo, sustentando teoricamente aquilo que a gente faz a partir das produções já postas no campo da autoetnografia. Então, pode ser uma publicação bonita, diferenciada, bonita que eu digo assim, com uma escrita diferenciada, não a escrita canônica dentro da academia? É claro que pode. Ela pode ser imagética, a Fabienne estava aqui ontem falando o quanto que a imagem fala por si só, entende? Ela pode subverter, sim, a sua forma de organização, inclusive no campo da saúde, né, com esse formato duro de publicação, introdução, metodologia, resultados, discussão, análise, que a própria pessoa, quando vai publicar, fica extremamente confusa, afinal de contas, o que é essa segmentação? É claro que eu sou muito entusiasta da subversão dos modelos de publicação que a gente tem hoje no Brasil, mesmo porque eu acho que o atual já está superado, gente, ninguém mais aguenta, entendeu? Esse tipo de publicação dura, rígida, né? Agora, a gente só consegue fazer isso legitimando. Legitimando como? Numa baita fincada de pés na teoria. Então tem que dialogar. Não adianta ficar só na sua proposta. Você dá legitimidade a partir do momento em que você dialoga com a teoria posta, seja a hegemônica ou a contra-hegemônica, e aí tem que encarar mesmo isso, né? Então, eu queria começar dizendo que, a meu ver, cresce o número de iniciativas que subvertem, que se ancoram nas próprias experiências, mas que a gente precisa ter cautela e não ser só entusiastas daquilo que chega, né? Eu acho que a gente tem que ter um passo atrás. Bom, e aí eu queria dividir com vocês duas expectativas. A primeira minha é como editora da Interface, né? Que, de fato, chega cada vez mais propostas que, por vezes, chegam num formato, numa apresentação de artigo, né? Como a gente tem, então, um artigo, digamos assim, tradicional, com uma proposta autoetnográfica ou autobiográfica, ou que envolve uma narrativa pessoal ou uma experiência de vida, lembrando que tudo isso não são sinônimos. Eu falei aqui de vários tipos de técnicas de investigação, de vários tipos de técnica de escrita, que a gente também tem que atentar para isso, cada uma com seu referencial teórico. Chega, mas passou a chegar ainda mais com o advento da pandemia, tá? Então, para mim, a pandemia, ela é uma virada. Ela já trouxe, e eu acho que assim, sobretudo no seu primeiro ciclo, né? Eu tenho tentado entender a pandemia nesses 3 ciclos, assim. Daqui a pouco a gente está fazendo quase um estudo de coach, né, do que são as experiências da pandemia, mas assim, sobretudo 2020, onde o isolamento era ainda mais acirrado, como é que a gente pensa, como é que a gente faz ciência, como é que a gente escreve? Tem uma janela aqui atrás de mim, a gente conseguia pensar a partir das nossas janelas, mas das janelas que nos faziam olhar para dentro também, né? E aí a gente teve um boom de publicações, foram muitas publicações, sobretudo no meu campo de atuação, que envolve direitos sexuais e reprodutivos, experiências de maternagens, parentalidade, sobreposição de trabalho doméstico e trabalho produtivo, reprodutivo. A casa passou a ser muito dita, né? Talvez como ela nunca tenha sido dita antes no Brasil. Eu digo assim, do seu interior, porque talvez as pessoas nunca estiveram com as suas redes de contato tão entrecortadas, né? As crianças deixaram de circular, a vida ela se tornou muito condensada num tempo, num espaço único. Então a gente começou a produzir muito a partir daquela experiência, que era uma experiência da casa, mas uma experiência planetária, né? De algo que a gente estava vivendo e que a gente podia falar a partir do que a gente estava sentindo. Então, emoções, práticas, adoecimentos, angústias,
foram postos em artigos publicados como talvez nunca tenham sido. E que bom, né? Eu acho que a gente ainda vai colher os frutos disso ao longo do tempo. Acho que hoje a gente já vive um outro momento, a circulação é maior, as pessoas voltaram a interagir, né? Então, assim, eu digo sobretudo sobre 2020, mas que no mundo editorial a gente ainda está coletando as experiências produzidas lá, porque a gente sabe que hoje no Brasil, ainda que durante a pandemia a gente tenha tido um aumento drástico na velocidade de publicação, né? Porque a gente tinha que então produzir e as revistas, como é que eu posso dizer, afrouxaram um pouco, né, os seus critérios, porque a gente tinha que publicar sobre o que estava acontecendo, sobre o quente da hora, que inclusive também foi um ponto de interrogação, né? Eu me lembro que na antropologia começaram assim, mas a gente pode escrever sobre o agora? A gente nem viveu ainda, a gente nem tomou distância. Tudo isso foi tematizado, não dava para tomar distância do que a gente estava vivendo, e as pessoas aos poucos foram perdendo o pudor de escrever sobre aquela experiência pensando o social, né? E suavizando, inclusive, essa ideia de distanciamento que uma ciência canônica nos exige. Eu acho que 2021 esse tipo de publicação diminui, acho que 2022 mais ainda, mas acho que a gente ainda está na ressaca, e muitos textos assim virão, no sentido de publicarem o que foi vivido. É óbvio que no Brasil a gente tem muitos desenhos de casa, a gente tem muitas experiências diferentes da pandemia, tá aí a expressão sindemia, que veio para mostrar as diferenças do que a gente viveu, mas acredito que a publicação ela foi atravessada pela casa. Junto com isso, acho que a gente tem que pensar num recorte social de como as autoetnografias são produzidas. Quem fala? Quem pode falar de si? Quem pode problematizar suas experiências e conseguir publicá-las? Porque a gente tem que tocar nisso também. Em que medida a autoetnografia ela é extremamente atravessada por um recorte de classe social? A gente tem que olhar para isso, né? No modelo como ela está sendo posta ainda hoje, eu digo assim, numa dimensão escrita, publicada numa revista científica, né, indexada. No campo da saúde, não sejamos ingênuos, ingênuos. Há muitas revistas que, inclusive, exigem pagamento. Então, acho que a gente tem que pensar que também a gente não vai estar inventando a onda da vez, gente. Talvez a gente chegue num nicho ainda reduzido de quem vai poder falar sobre si mesmo e problematizar o campo social, né? Então, aí, fico pensando, lembrando da minha aula de quarta-feira, que a autoetnografia, talvez ela tenha que vir somada a problematizações como a ideia de escrevivência, da Conceição Evaristo, que o Gustavo, inclusive, alicerça e costura na tese dele, né? Mas como é que a gente faz uma escrevivência mesmo? Que tipo de produção a gente considera como uma produção digna de reconhecimento, né, no campo da saúde? Como é que a gente se liberta de marcadores que engessam esses processos como indexadores, qualis, né? Como é que a gente vai além disso, né? Como é que a gente pensa além disso? Porque senão a tendência é a autoetnografia se encastelar, né? Então, acho que nos inspiramos na ideia de escrevivência. Na quarta-feira a gente leu aquele texto e depois assistiu o vídeo da Chimamanda, quando ela fala dos perigos da história única, né? Como é que a gente lança a mão dos estudos subalternos ou das subalternidades para também trazer isso e consolidar esse tipo de outras práticas, né? Mas fazer disso uma concretude, não é só ficar dialogando com essa teoria nos textos bonitos a serem publicados nas revistas, mas como é que a gente encontra outras formas de publicização do nosso conhecimento, tá? Bom, e aí queria deixar então essas provocações e queria dividir com vocês duas experiências de dois dossiês que eu tive o prazer de organizar recentemente, e que foram bem nessa linha de subverter os modelos catedráticos de organização dos dossiês. Um deles, que eu convido vocês a visitarem, é um dossiê que saiu pela REPAM, que é a Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, tá? É o número anterior ao atual, e é um número que nós chamamos de genealogias encarnadas, tá? Eu sou docente desse programa de estudos comparados sobre as Américas, e dentro do programa a gente tem uma disciplina que se chama Pensamento Social Latino-Americano. Quando essa disciplina chegou para mim, eu quase caí para trás, porque assim, o pensamento social latino-americano lido era todo canônico,
geralmente produzido num determinado nicho, né, do continente e masculino. E aí eu entrei numa iniciativa de vamos tentar ver o que as mulheres estão dizendo sobre as suas experiências e como é que elas produzem pensamento social latino-americano. E aí eu fui me dando conta de que a produção feminina, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ela não está nas revistas, ela não está nos livros, basta a gente fazer uma consulta rápida. Ela está onde? Na literatura. E aí a gente tem obras maravilhosas, como o La Mujer Habitada, da Gioconda Belli, que ela vai descrever exatamente tudo que ela viveu, a experiência dela. E aí eu fui me dando conta de que as produções femininas, elas circulavam e operavam por outros tipos de tramas. Junto com uma mexicana e uma argentina, propusemos esse dossiê, que tinha como objetivo trabalhar a partir de genealogias encarnadas, né? E aí, nesse dossiê, nós fomos, então, solicitamos os artigos, pensamos em traduções, né, no sentido de publicizar, então, textos de mulheres militantes, não necessariamente acadêmicas, mas então a gente fez a tradução daquilo que estava para o inglês para o espanhol, do espanhol para o português, tentando difundir esses textos. Organizamos entrevistas com mulheres indígenas, com feministas de gerações diferentes, e aí na hora de pensar na publicação formal do dossiê, propusemos 2 subversões. Primeiro, a abertura do dossiê, quando vocês forem lá ver, ela está escrita em 2 idiomas. Eu falo português e as outras 2 falavam espanhol. E é uma costura. A gente rompeu com essa ideia de homogeneizar. Então, tem parágrafos em espanhol e parágrafos em português. Todas nós assinamos o texto e falamos a partir da nossa experiência do que nos movimentava a organizar aquele dossiê e datamos o dossiê a partir do lugar de onde a gente falou, tá? Para além disso, nós subvertemos, geralmente as entrevistas vêm ao final dos dossiês. Nós colocamos as entrevistas no começo, os duetos no começo, dando lugar de fala e destaque para mulheres indígenas, que geralmente não têm esse destaque dentro das produções acadêmicas. A ideia de encarnados, né, segundo a Dona Teca, que foi uma indígena potiguar que a gente ouviu, a palavra encarnado, ela vem de vísceras, ela vem de vermelho, ela vem de sangue, né? Então, para a gente pensar as genealogias, a gente queria pensar à luz disso, a víscera, o sangue, a experiência vivida. Então, a gente foi fazendo essa costura, e o que a gente fez? Nós decidimos que a gente queria convidar uma artista de fora da universidade, de fora da academia. Ela fez a leitura de todos os textos e ela propôs imagens que dialogassem com os textos à luz da compreensão que ela tinha tido. O dossiê ficou maravilhoso, porque as imagens falam por si só. A gente foi tentando costurar e propondo uma coisa diferente. Eu estou falando dessa experiência para provocar e para incentivar que a gente publique de maneiras diversas, que a gente tensione as revistas. E aí eu estou pensando na Rosa também como editora. Na interface, às vezes, chega uma autoetnografia numa proposta de artigo, mas às vezes também chega como relato de experiência ou como produção livre. Por que será que essa pessoa pensa que tem que ser uma produção livre ou um relato de experiência e não pode ser um artigo, né? Por que a gente não pode mexer nessas caixinhas? Às vezes, eu já consultei Antônio, se eu, como editora, não poderia sugerir que aquele trabalho se tornasse um artigo ou que a gente fizesse o meio de campo. A interface, por exemplo, tem também essa abertura para produções livres. O quanto que ela é usada? Eu convido vocês a irem lá dar uma olhada, talvez muito menos do que a gente poderia imaginar, né? Às vezes as pessoas nem têm consciência de que elas também podem publicar por ali. Então, isso com relação a esse dossiê, que depois eu vou colocar o link aqui. O segundo dossiê saiu agora recente pela revista Pós, que é a Revista Brasiliense de Ciências Sociais, que é uma revista da pós-graduação aqui da UNB das Ciências Sociais, e a chamada era sobre gênero e Covid-19. E, mais uma vez, se vocês olharem ali para os textos que apareceram, são textos que trazem as suas próprias experiências, né? Então, assim, são pessoas realizando uma leitura, mas também partindo das suas experiências. Mesmo que não seja uma autoetnografia extensiva, muitas vezes ela aparece em algum momento como justificativa da proposta de escrita, ou da metodologia, ou o desejo de escrever sobre aquilo.
tem um texto de uma graduanda da Federal da Paraíba, Isadora, que ela, por exemplo, fala que o anseio dela de escrever sobre o acompanhamento do desenvolvimento das crianças ao longo da pandemia surge quando ela, grávida com uma criança pequena, tem que fazer a puericultura da criança e ela começa a perceber os cortes de todo esse processo. O tema dela não é puericultura infantil, não é acompanhamento médico, né, das crianças, mas ela é suscitada a pensar sobre isso a partir da sua própria experiência. E que tem tudo a ver com metodologia, né, gente? Cada vez mais eu digo, a metodologia ela não é mais só a justificativa do por que eu estou escolhendo essa metodologia e essa técnica. Você também tem que dizer do porquê que você está querendo falar sobre aquilo, de que maneira aquilo dialoga com a sua vida. Então, isso é para mostrar que eu acho que no mundo da publicação, a gente tem nuances do que pode ser também uma autoetnografia, entendem? E muitas vezes, uma pequena autoetnografia posta na descrição metodológica legitima ainda mais o seu percurso, inclusive para análise dos seus resultados. Então, convido vocês também a darem uma olhada na revista Após, eu vou colocar aqui, para que vocês possam, né, visualizar aquilo que eu estou comentando. E por último não, que depois ainda vou falar um pouquinho da pandemia, mas acho que vem atrelado. Então, por último, eu queria falar um pouquinho da minha experiência como a minha primeira publicação de inspiração autoetnográfica, digamos assim. Nelson, Fabienne e Gustavo estavam organizando esse número, né, esse dossiê, para a revista Saúde, Sociedade e Sexualidade, do Instituto de Medicina Social da UERJ, e Fabienne, que é uma amiga, acompanhando posts que eu fazia no Facebook, na falta de ter um outro espaço, gente, de interlocução mesmo, porque no meu segundo puerpério eu tinha muita vontade de escrever sobre o que eu estava vivendo, muita, e não é ao acaso, né? A gente vive escrevendo, a gente pensa o tempo inteiro, a escrita ela vaza as nossas emoções, ela norteia a nossa vida profissional, os nossos afetos, ela é um modo terapêutico da gente encarar o mundo, e ainda mais no meu caso, porque é o meu universo de trabalho, e também ali naquele momento era a minha experiência, né, pessoal, social. Então, na falta de encontrar um outro lugar para escrever, e porque era mais fácil, eu criei uma ideia de escrever cartas, que eram cartas para mim, cartas para os meus filhos, mas também cartas para outras mulheres que me liam sobre a experiência do puerpério, né? Ou eu fazia isso, ou eu não sei o que seria de mim. Era uma experiência para eu vazar tudo aquilo que eu vivia em termos de corpo, de relações, de alimentação, cansaço, o filho mais velho, enfim. Tinham muitas ideias ali, né, operantes. Foi uma sequência de cartas, até que as cartas foram atravessadas pela pandemia e elas se tornaram outra coisa. E um dia, conversando com a Fabienne, porque nós temos um projeto de pesquisa em comum, ela me faz uma provocação. Você nunca pensou em escrever um artigo sobre as cartas? E eu nunca tinha pensado em escrever um artigo sobre as cartas. Nunca. Nunca mesmo. Depois dela, uma amiga que leu o artigo me falou: por que você não publica essas cartas no formato de um livrinho, né? Então, assim, são as muitas iniciativas editoriais que vão aparecendo na sua vida. Mas, para mim, foi um desafio transformar aquela experiência que eu tinha tido de muita intensidade num texto a ser lido, para o qual eu queria conferir uma legitimidade teórica, dar essa substância que eu estou tanto falando aqui, que para mim ela é importante, né? No sentido de que não fosse a Rosa falando sobre a Rosa ou trabalhando em cima das cartas, como eu coloquei ali, cartas sobre mim ou cartas para mim. Né? O que me interessava ali era refletir sobre o puerpério enquanto experiência social, à luz da minha perspectiva, da minha experiência, mas ampliar isso e problematizar pontos que já são problematizados pelas ciências sociais e pela saúde, né? Agora, não é uma tarefa fácil, porque o tempo inteiro você tem que estar exatamente nessa entrelinha do que eu falei, entre que bom que não se tornou uma ego trip, porque podia ter tudo para cair desse lado, ou, nossa, que incrível, a sua experiência pessoal, ela se transformou em ciência. Como construir isso, gente? É uma costura muito delicada, né? E eu tive muitas dúvidas sobre o quanto que eu estava alcançando ou não
o quanto que eu podia falar de mim ou não, né, nessa experiência. As imagens dialogaram, então eu fui provocada a voltar às fotos que eu mesma tinha produzido no âmbito local, né, na minha casa, com o meu filho, recuperar as minhas experiências e também uma coragem, sejamos assim, muito sinceras, de me expor, porque é uma exposição, né? É uma exposição do que eu vivi, de como eu me senti, das minhas relações familiares, é uma exposição das pessoas que me acompanham, e aí eu estou falando dos meus próprios filhos, que são crianças, né? O quanto que a gente articula tudo isso a partir das nossas experiências. Eu tive muitos receios, como é que os meus colegas antropólogos iam me ler, né? Como é que os meus colegas da saúde me leriam, né? Porque talvez para muitos antropólogos seria uma viagem subjetiva, pura e simplesmente, ou para os meus colegas da saúde, não seria uma discussão sobre saúde. Seria uma. Então, eu não estaria nem lá e nem cá. Então, como fazer essa costura, eu acho que é o mais delicado. E no nosso caso, o desafio é duplo, porque a gente tem que dialogar com esses dois campos. A gente tem que dialogar com a teoria posta pela saúde e a gente tem que dialogar com a teoria posta pelas ciências sociais. Porque para eu não cair numa egotrip no campo da saúde, eu vou ter que me valer do debate sobre política pública, programas, Estado, quais são as vidas que importam, né? Epidemiologia, a gente tem que dialogar com tudo isso, planejamento e gestão, senão vai ficando frágil. Quanto mais a gente conseguir articular a nossa experiência com esses campos, eu vou falar do campo da saúde coletiva especificamente, que é onde eu estou, com a teoria social posta, aí eu acho que se a gente conseguir fazer isso, não tem para mais ninguém. Porque aí eu acho que a gente está propondo, não, a gente vive um outro paradigma de produção científica, que é o que a dona Haraway está falando desde 1995, pelo menos a tradução no Cadernos Pagu. Essa é a ideia de saberes localizados, saberes apaixonados. Ela não fala para a gente que a gente não tem que tomar distanciamento. Ela diz sim que a gente tem que preservar um distanciamento, mas que a gente tem que saber valorizar os distanciamentos, as nossas escolhas, né? Romper com leituras dogmáticas do que é objetividade e subjetividade, né? Ou, no limite, chegar à indagação de em que medida a subjetividade existe, né, enquanto algo isolado, porque não é isso, né, não é dessa forma que se desenha. A minha experiência de puerpério, ela não foi minha, ela era o tempo inteiro informada por uma experiência social do que é o puerpério. Hoje, que eu faço pesquisa com gerações de mulheres e suas experiências de maternagem, caramba, como eu vejo que essa experiência, ela é socialmente informada. As mulheres de hoje vivem o puerpério de uma maneira que as suas mães e as suas avós viveram de maneira completamente diferente, né? Então, às vezes, a gente acha que é uma experiência ultra pessoal e ela é extremamente coletiva. Mas eu acho que o ponto de partida, cada vez mais, pode ser a própria pessoa que escreve, a pessoa que pensa, subvertendo e fazendo ciência de outra forma. E, como eu já disse, eu acho que a pandemia vem como uma janela importante que a gente pode aproveitar para expandir esses processos, com cautela, com cuidado, né, para não resvalar no tudo pode, tudo é possível, mas acho que é uma boa janela. Tem um texto bonito da Sônia Maluf, né, que foi minha supervisora de pós-doutorado, que se chama Janelas Pandêmicas, e ela fala um pouco, sobretudo sobre 2020, ela está falando sobre como é que a gente faz antropologia, mas eu acho que isso se aplica a todo mundo. Como é que a gente faz ciência a partir das nossas janelas, né? Sem poder sair dali, e a partir de muitas janelas, né? Porque era a janela de casa, mas também a janela da tela do computador. E aí é super bonito de ver como é que a gente pode movimentar isso. Gente, e aí é isso. Agradeço muito o convite, a possibilidade de estar aqui. Quero mais ouvir, saber o que vocês estão pensando também sobre isso, porque eu estou no mesmo barco, digamos assim, que vocês. Tá bom? E agradeço. Muito obrigada, Rosa. Vamos passar para o Nelson agora. Muito bem. Então, eu queria começar agradecendo mais do que como formalidade, gente. É muito legal vocês terem organizado esse segundo congresso. Então, agradeço
a Ana Alckmin, a você, Genane, ao Igor, a Kila, a Milena, a Simone, porque é muito legal vocês continuarem investindo essa energia para que esse nosso momento de encontro exista. Então, parabéns, muito agradecido por vocês seguirem com essa obra e muito agradecido por me convidar para estar aqui. Eu pude assistir ontem, ao longo do dia inteiro, eu não consegui participar das discussões, mas eu consegui ver as mesas, de manhã cedo, ver a Fabienne e a Aline, depois ver o Gustavo e o... esqueci o nome dele, me desculpa. Qual é o nome dele, Jane? Fabiano Fabiano, exatamente, o Fabiano. Obrigado. Que também foi lindo. E as mesas de trabalhos, que as discussões foram muito legais. E aí chegamos aqui, né? E as mesas da manhã também. Então, gente, olha, realmente, como você disse, Janane, tem que ter um por ano, né? E a gente leva meses lidando com toda a informação, com tudo que a gente vê sendo trazido, né? E todas as questões. Bom, e aí chegamos nessa mesa e para mim é um super privilégio e alegria escutar a Rosa. É incrível, assim, ver a quantidade de informações que a Rosa tem conseguido colocar juntas e em diálogo, é muito lindo. Então, Rosa, incrível de escutar e agradeço muito também. Poder estar encontrando você no caminho. Muito legal. Bom, publicar é um constrangimento, certo? Um constrangimento acadêmico para muitos e muitas, né? Uma necessidade existencial para muitos e muitas. Gente, resolvemos ter uma participação especial aqui. Para quem não sabe, eu vivo com uma ovelha, uma coelha e 6 galinhas. Isso não está escrito. E ela resolveu ter uma participação especial nessa hora. Então, e o nome dela é Brita, se vocês querem saber. Nomeada pelo João, meu filho. Então, em muitos momentos, quando eu me identifico, eu me aproximo do sentimento que a Rosa traz das cartas, né? As cartas são para quem, né? Eu escrevo muita poesia que me salva da minha dor, né? Então, assim, tem uma escrita em mim que não é uma escrita para além de mim. Se alguém vê, ótimo. Se alguém gostar, muito bem. Se não, também tudo bem. É uma escrita que me salva. É uma escrita que tenta não me deixar no emaranhado de um buraco sem margem. Então, a escrita, além de um constrangimento, ela também me salva. Mas essa escrita que me salva quase nunca é publicada. Eu nunca publiquei um livro de poesia, sequer publiquei uma poesia. Porque ela sempre foi um diálogo meu comigo, né? Desde a primeira adolescência. Então, publicar tem essa dimensão de nós que estamos na universidade, no mundo acadêmico e numa sociedade gráfica que definiu o que a Rosa chamou do cânone da linguagem, porque desde as pinturas rupestres é o que se faz, aquilo é uma publicação. Se eu não quiser reduzir publicação só a esse formato, então, que a gente está endurecido, introdução, metodologia, e aí, recentemente, eu fiz o meu concurso de
professor titular, e na banca estava uma antropóloga. E ela, então, me disse, Nelson, eu não entendo porque você nunca publicou em revistas de ciências sociais. Eu não entendo porque em 20 anos, como professor de ciências sociais, você não publicou em ciências sociais. E aí a gente fez um debate que, para mim, foi muito significativo, que foi quem me avalia dentro da universidade, dentro da Unicamp, da Faculdade de Medicina da Unicamp, são professoras e professores que publicam 20 artigos por ano ou mais, num determinado formato, numa determinada... Então, para eu pertencer minimamente a esse lugar, porque me curou quando eu entendi que eu existo na faculdade de medicina, mas eu não pertenço. Eu existo como um professor de ciências sociais, eu existo como sociólogo, ninguém sabe exatamente por que é que eu estou lá e o que eu faço, mas eu não pertenço. Quando agora, na pandemia, criaram um grupo dos docentes da faculdade de medicina, eu nunca fui convidado a fazer parte desse grupo no WhatsApp, por exemplo. Né? E eu estou há 20 anos como professor. Então, eu existo dentro dessa estrutura, mas eu não pertenço a essa estrutura. Mas, no entanto, eu me adequei, por questão de sobrevivência, a essa necessidade, a esse constrangimento, e acabei publicando nesse campo, né? Muito mais da saúde do que das ciências sociais. E tudo bem, foi um percurso, foi uma forma de existir, né? Mas foi na banca que isso se me revelou. E foi super importante que uma pessoa dentro da antropologia me olhasse o meu memorial e me visse, né, constrangido. Muito bem. Então, quando a gente está falando de toda essa problemática que é publicar, né, eu absolutamente concordo com a Rosa do ponto de vista de que eu ouvi de estudantes meus, né? Nossa, então é muito fácil. Eu vou fazer o doutorado agora, então é só contar um pouco das minhas histórias. Como assim? Ah, não, autoetnografia não é isso? Eu contar um pouco das minhas histórias? E aí, desmontar essa armadilha é fundamental, né? Porque não se trata simplesmente de contar um pouco das suas histórias. Trata de problematizar como o seu corpo vivencia as sociológicas que se lhe impõem um jeito de existir num contexto marcado por gênero, marcado por classe social, marcado por etnicidade, por regionalidade, por etapa da vida, ciclo de vida. Tudo isso opera como sociológicas. Eu não estou vivendo no vácuo. Então, começa da necessidade de desmontar uma armadilha. E, ao mesmo tempo, né, muito em concordância com a Eunice Nakamura e com a forma como a Rosa trouxe, mas também apontando diferenças, né, que né, um livro lindo, né, que é A Queda do Céu. Né? A Queda do Céu é um relato denso da cosmologia Yanomami, né, escrito cuidadosamente, cujos autores são o antropólogo e o indígena. Diametralmente oposto a isso, se a gente pega o último livro da Catherine Walsh, que faz uma crítica pela via dos estudos culturais, o livro, né, que se chama
Pensar Sembrando, Sembrar Pensando, é assinado pelo Juan Garcia Salazar e Catherine Walsh. Ela está discutindo, eles estão discutindo a cosmogonia e cosmologia, se assim quisermos, dos herdeiros africanos que foram trazidos para o Equador e que viveram nas montanhas do Equador, desde que foram trazidos como escravos e começaram a habitar esse lugar. Então, aqui começa uma questão que eu quero problematizar um pouquinho, né? A tradição da etnografia, e com todo o cuidado que a Rosa trouxe, e acho fundamental a gente não cair na armadilha do tiro no pé, a tradição da etnografia, mesmo nesse percurso longo e de anos de escrita e reflexão, já há século, né? Tem século que se faz essa discussão, né? E ela já adotou diferentes formatos, inclusive. Mas essa tradição, ela é produzida e ela foi criada dentro de uma cultura, e aqui entendendo cultura como um conjunto de práticas, que fez desaparecer a questão fundamental que nós não nos colocamos na nossa formação de pesquisador. A questão fundamental é quem lhe autoriza a falar ou escrever pelo outro. Com que autoridade você fala de alguém? Eu nunca tive colocado essa questão ao longo de todos os anos da minha formação. E quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, que eu acompanhei 30 pessoas que tinham HIV, AIDS naquele momento, isso era em 1992 e 93. E uma mulher que estava num processo de sofrimento intenso, que eu fui entrevistar, e ela se esquivou. Lá pela quinta vez que eu abordei, ela então topou me dar uma entrevista. Ela começa a entrevista dizendo: o que você quer? Para que você quer saber da minha vida e o que você vai fazer com as informações da minha vida? Naquele momento, me pareceu absolutamente impertinente a pergunta dela. Hoje, essa mulher, assim, ela não sai da minha cabeça, né? Porque, assim, para mim, ela foi a pessoa... Hoje eu tenho trabalhado com os estudantes indígenas aqui da universidade e muitos têm relatado que os pesquisadores e pesquisadoras não são bem-vindos nas comunidades deles, né? Não são bem-vindos e bem-vindas porque eles não querem mais ser usados. Naquele momento, eu repetia a fala de que, olha, não, a pesquisa qualitativa dá voz ao sujeito. Quem sou eu para dar voz para alguém? Quem que precisa de mim para ter voz? E eu repeti isso, eu ensinei isso. Eu fiz isso e ensinei isso. Tá certo? Antes de conhecer, sobretudo, pela via da autoetnografia com o Norman Denzin, mas a conexão com tudo isso, para mim, são os estudos culturais, fundamentalmente. Onde eu mais consegui fazer a ponte das ciências sociais com os estudos autoetnográficos, de fato. Bom, então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: nós estamos ainda imersos numa cultura que forma e suporta pesquisadoras e pesquisadores que são convidados a não se colocar essa questão. Quem é que te autoriza a sair daqui armado com um gravador ou com uma câmera de vídeo, com um conjunto de perguntas
bater na porta da casa de alguém, ou assentar do lado do leito de alguém, ou entrar porque a gente consegue entrar nas comunidades de favela, mas não consegue entrar nas comunidades de alfabeto, né? Há muitos anos atrás, quando eu fiz uma pesquisa, eu coletei dados numa pesquisa sobre tuberculose aqui em Campinas, eu fui acompanhado, vigiado em 2 lugares. No bairro dos Ricos, pela milícia que tomava conta da área. E num determinado bairro onde o tráfico comandava. Então, foram os 2 lugares onde eu fui vigiado. Pelos ricos e pelo tráfico. Os ricos, eu não conseguia uma entrevista. No tráfico, eu conseguia todas as entrevistas, mesmo vigiado. Né? Então, veja, essa nossa tradição formativa, né, e de produzir conhecimento sem se colocar essa questão, ela, de fato, é um conjunto de práticas que não é que ela não nos convida a falar sobre isso, ela nos inibe, ela nos faz evitar falar sobre isso, porque se eu coloco essa pergunta, eu desmonto um monte das coisas que foram produzidas e que têm sido produzidas. Né? Quem que autoriza homens a fazerem pesquisas sobre corpos femininos? Até os anos 80, hormônios femininos eram testados em corpos masculinos, gente. Né? Então, assim, essas questões que parecem menores, de fato, elas fazem parte de uma cultura acadêmica, né, que tem dentro desse modelo, e que aí é muito, eu acho super importante, assim, quando, para mim, tem uma resposta a essa pergunta. E essa resposta, quem eu entendo que melhor discutiu é o Foucault, né, o Michel Foucault, quando ele está discutindo o sujeito e o poder, né? Então, é curiosíssimo. Recentemente, eu participei de uma banca em que eu fiz essa sugestão, uma banca de doutorado, em que eu fiz essa sugestão ao candidato, que ele não falasse pelas pessoas, mas que ele falasse com as pessoas, que ele construísse junto. E um herdeiro da tradição, que é um herdeiro de uma determinada escola de pensamento, que falou depois de mim, esse professor ficou absolutamente indignado, apontando a falta de necessidade de um pesquisador ter que pedir permissão ou querer fazer com aquele objeto que ele está investigando. Né? Então, essa questão, ela precisa ser trazida. Primeiro de tudo, então, se a gente quer publicar a autoetnografia, a primeira questão que tem que ser trazida e que, dentro do conjunto das nossas práticas, ela não é colocada, né? Porque ela, como leu Foucault em relação às questões do poder, essa questão não é colocada porque ela mantém privilégios de determinados grupos em relação a outros. Ela mantém lucros, ela acumula lucros dentro dos diferentes capitais, não só econômicos, mas os capitais simbólicos, culturais, né, técnicos. Ela mantém a noção de autoridade estatutária. Ela garante o exercício profissional. Né? Então, essa questão, ela não é colocada, né? E ela é mantida por meios que tentam que ela não seja verbalizada, e um dos meios é exatamente
né, pelo efeito das palavras e pela dificuldade de tornar isso texto publicado, tá certo? Então, assim, a revista brasileira que publicou a primeira autoetnografia no campo da saúde coletiva foi a Interface, né? A gente tem um artigo publicado nos Cadernos de Saúde Pública, que esse artigo levou, olha, acho que a gente levou uns 8 anos para publicar esse artigo. E nesses 8 anos ele deve ter tido, assim, umas 12 versões. Porque era uma tentativa de tradução com algumas possibilidades de traduzir e outras que a gente não abria mão e que, portanto, a gente não queria traduzir, porque era exatamente para tentar fazer esse tensionamento, né? Então, veja, nós estamos tentando publicar textos que colocam-se, né? É muito preciso o que a Rosa falou. A autoetnografia não pode significar um suicídio acadêmico, porque é uma exposição. Não existe... Bom, existe. Se você vai escrever uma autoetnografia dourando pílula, você não vai se expor. Tá certo? Agora, a autoetnografia, sobretudo na perspectiva performática que a gente tem trabalhado, tentando pensar que o conhecimento é também lugar de produção de justiça social, então esse lugar te expõe, né? E aí, quando a gente se sente exposto, de fato, o que a gente está fazendo é colocar o próprio corpo como o primeiro corpo fragilizado. Porque quando eu saio autorizado por uma pergunta que sequer eu coloco, quem me autoriza a falar pelo outro? Eu nunca coloco essa questão. O pesquisador sai da universidade sem se colocar essa questão. E ele sai armado para encontrar a outra pessoa, por mais bem intencionado que ele esteja, ou ela, ele está protegido por um conjunto de relações de poder que não foram pensadas ou questionadas. Então, eu chego lá portador e como aquele que vai eleger o que deve ser escutado pelos outros ou não. Quando eu escrevo uma autoetnografia crítica, em que eu me exponho, o primeiro corpo vulnerável é o meu, de pesquisador, e não do outro, pesquisado. Então, quando eu começo uma pesquisa falando a partir desse encontro do meu corpo vulnerabilizado com outros corpos, não existem corpos vulneráveis, existem corpos vulnerabilizados. As pessoas são transformadas em vulneráveis por ações concretas de grupos específicos. Então, eu não encontro uma pessoa vulnerável, encontro uma pessoa vulnerabilizada. Se eu vou com o meu corpo protegido, eu reproduzo as hierarquias sociais. Como é que eu rompo com isso? Então, no mínimo, colocando essa questão. Inicialmente, colocando essa questão. Quem é que me autoriza a ir lá encontrar esse corpo vulnerabilizado? Né? Então, da mesma maneira que essa pergunta, que a cultura que nós vivemos, o conjunto das práticas acadêmicas fez com que essa pergunta fosse banida, não fosse colocada, não fosse central na produção do conhecimento, existe uma outra pergunta
que também, nessa medida, foi banida, e é a pergunta que a gente precisa colocar, que é: quem é que me autoriza a escrever a partir do meu próprio corpo? Quem é que me autoriza a produzir um texto e querer publicar um texto a partir das minhas próprias entranhas? E aí, isso se junta à preocupação que a Rosa trouxe, né? Hoje cedo, um amigo me mandou um poema da Carolina que era exatamente isso. Assim. Era ela, aquela mulher, escrevendo sobre si, mas ela resgata a história da bisavó no navio, a dor da mãe na favela, ela tentando sobreviver e o que a filha dela faria com as vozes da bisavó, da avó e dela, mãe. Sabe? Então, assim, é um conhecimento. O que autoriza essa mulher a falar a partir das suas entranhas? Ela não está desconectada falando de um lugar vazio ou fora das sociológicas que ela está olhando, estranhando e teorizando em torno disso, né? Então, da mesma maneira que a gente é convidado na nossa formação a não perguntar quem é que nos autoriza, quando a gente quer começar um movimento de publicação de autoetnografias, a gente tem que teorizar sobre quem é que nos autoriza a falar a partir das nossas entranhas. O que é esse convite? Né? Porque no texto mais elaborado, rebuscado da sociologia, sempre se leu da relação entre a percepção, os sentidos, ou o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Esse elemento sempre foi propulsor. Perceber, sentir, pensar, fazer. Fazer resulta desse conjunto de percepções, sentimentos e filtros de pensamento. Tá certo? Nessa medida que o Boaventura, né, escreveu, não existe conhecimento que não seja autoconhecimento. Então, eu não escrevo, pelo menos, não é exatamente essa a tradição com que a gente escreve. A gente, ainda que tenha a hora que eu leio coisas que eu escrevi, que eu falo, nossa, que horas foi que eu escrevi isso? Eu não me lembro. Parece que eu estava incorporado de algum ser quando eu escrevi, mas não é essa a tradição exatamente com que eu tenho escrito. Mas, enfim, quando eu estou escrevendo um texto, eu não estou escrevendo fora de mim. Eu estou escrevendo a partir de dentro de mim, daquilo que foi incorporado, trazido para o corpo. Então, eu sempre escrevi a partir do meu corpo. Só que essa questão nunca me foi permitida ser colocada dessa maneira. Entende? Então, eu escrevia a partir do meu corpo, fazendo de conta que não era o meu corpo que escrevia. Eu escrevia a partir do meu corpo de hétero, branco, classe média, macho no machismo, pai no patriarcalismo, branco no racismo. Eu sempre escrevi a partir desse corpo. Mas eu tinha que condicionar isso, mas eu não podia dizer, olha, esse corpo, esse texto, é um texto posicionado. Ele tem um limite de ser quem eu sou. Ele não alcança outras experiências muito além das experiências parecidas com as minhas. Nunca me ensinaram, nunca me disseram que eu deveria, portanto, começar a escrever um texto, começar esse texto dizendo quem escreve é esse corpo com essas características. E pode parecer uma bobagem, eu já falei disso 1 milhão de vezes, mas
Eu tenho 54 anos, minha filha tem 18. Por suposto, eu sou um homem maduro e vivido. A minha filha menstrua desde os 13. Ela tem um conjunto de saberes no corpo dela que eu não vou ter nunca. Eu posso ler o quanto eu quiser, eu posso conversar com milhares de mulheres, mas eu não vou experimentar o sangramento que ela experimenta todos os meses. E quando eu olho o sangramento dela, se eu tiver igual, eu vou precisar dar pontos no meu corpo, porque vai ser um acidente grave. Vai ser um corte grande para eu sangrar aquele tanto, todo mês. Então, são experiências tão... Então, como é que eu posso querer escrever um texto, né, que não comece a partir desse lugar posicionado, né, que vem das minhas entranhas, né, que se sente convidado pela Anzaldúa a colocar as tripas no papel. Anzaldúa não escreveu para mim, ela escreveu para as irmãs dela. Mas eu me sinto convidado por ela. E eu quero escrever a partir das minhas tripas. E colocar as minhas tripas no papel. Só que, para isso, eu tenho que, então, dentro dessa cultura que escondeu essa questão de todos nós, quem é que te autoriza a falar pelos outros, eu tenho que construir essa outra questão. O que é que me autoriza a falar das minhas entranhas? A produzir conhecimento a partir das minhas entranhas. E achar que isso é importante, que isso tem que ser publicado e que isso tem que ser discutido por pessoas que têm características semelhantes às minhas e diferentes das minhas. E que isso é conhecimento. E que isso é ciência. Mas que, no entanto, tem que ter, então, esse cuidado, né, de não simplesmente se reduzir a uma história sobre mim mesmo. Esse corpo que está entranhado e quer escrever a partir das suas entranhas, e sobre ele, imagine, eu não escolhi o meu próprio nome. Eu descobri, eu senti isso no meu corpo quando eu tinha 50 anos de idade. Eu estava dando uma aula no segundo ano do curso de medicina, os alunos quase me levaram para a enfermaria de psiquiatria. Porque foi uma epifania tão grande que eu senti. Aos 50 anos de idade, eu me dei conta de que me deram um nome masculino, com uma performatividade masculina, e que eu coube nisso por 50 anos sem me estranhar. Naquele momento, com 50 anos, eu me dei conta. E se eu me sentisse Sofia? Com o nome de Nelson e um corpo masculinizado e masculino. E me sentisse Sofia. O que eu teria que ter feito para sobreviver? Será que eu teria conseguido sobreviver? Quando eu comecei a falar isso, os alunos eles ficaram tão chocados de me ver ter aquela epifania na frente deles. E aí, a partir desse momento, como que eu... Né, assim, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi performatividade associada a esse nome, né? Tudo foi cabendo em mim. Tudo foi cabendo em mim significa, de fato, aquilo que está oculto dentro das sociológicas que operam dentro do meu corpo. Isso não coube em mim. Eu não sou uma semente que brotou. Eu sou um ser biológico que interagiu e foi se fazendo nessa mistura de cultura e natureza. Eu fui me tornando o que eu sou nesse caldo de lugares e pessoas e experiências que eu tive. Né? Então, e tudo isso, para mim, é também muito significativo, que lá nos anos 90, quando eu fui iniciado numa tradição do yoga, a grande revolução era pensar que, por meio da consciência,
a gente ia conseguir entrar no núcleo celular e produzir mudanças genéticas a partir do exercício de consciência. De processar mudanças. Aí, mais tarde, eu estudei um pouco da epigenética. Quer dizer, isso existe. Isso já não é mais um desejo de fantasia. Isso existe. Né? Eu não nasci com vergonha. Eu recebi, ao longo da minha vida, um implante social na memória das minhas células que se chama vergonha. Tá certo? E a vergonha me controla mais do que a genética. E está invisível. Né? Então, assim, o que é que me convidou a nunca colocar essa questão? Quem me autoriza a falar pelos outros? E quem é que não me convida a colocar essa questão? Quem me autoriza a falar a partir das minhas entranhas? Então, eu acho, para finalizar, que o nosso desafio em termos de construção e publicação, e nesse giro, né, que é um giro pós-colonial, que é um giro desse sul global, desse lugar em que a gente está querendo se libertar e produzir justiça social a partir do lugar onde a gente produz as nossas próprias reflexões. Né? Eu acho que esse convite, querer publicar autoetnografia, é uma responsabilidade. E uma responsabilidade que é problemático. Tenta levar essa pergunta para os seus lugares acadêmicos. Mas por que eu estou autorizado? Gente, perguntar ofende. Então vamos começar desmontando essa brincadeira de que perguntar não ofende. Perguntar ofende. Por que a gente acha que a gente está sempre autorizado a perguntar qualquer coisa para qualquer pessoa? Quem é que deu essa autoridade para a gente? Né? E aí, quando eu quero colocar essa autoridade nas minhas próprias entranhas, por que eu não tenho essa autoridade? Então, por que eu tenho autoridade de ir lá e perguntar e escrutinar a vida do outro e não tenho autoridade para escrutinar a minha? Né? Então, eu acho que a publicação é consequência. O debate fundamental está aqui em torno de como a gente constrói esse conhecimento numa cultura que ocultou as relações de dominação e, ao mesmo tempo, ocultou o meu lugar e toda a condicionalidade do lugar que produz conhecimento em mim. Né? Então, eu acho que é fundamental para nós fazer esse giro e ir aos poucos achando esse lugar onde a gente vai conseguir fazer essas publicações com densidade. Porque aí, eu devo dizer, e acho que a maior parte de vocês tem essa experiência, publicar não é fácil. Publicar é um constrangimento e é um ato difícil. Não é fácil. Certo? No entanto, certos tipos de publicação são ainda mais difíceis. Certo? Então, a gente também tem que compreender esse contexto e atuar nesse contexto. Na vida acadêmica, é preciso que a gente construa os textos a partir das nossas entranhas dentro de um arcabouço teórico, dentro de um arcabouço que dê sustentação para além do meu próprio umbigo. O meu umbigo é importante no planeta? É, mas só para mim, certo? Porque além de mim, cara. Agora, o meu umbigo sentindo as dores sociológicas que não são só minhas e que problematizam e que teorizam a partir disso,
essa escrita raivosa, que muitas vezes é a escrita da autoetnografia, não raivosa de briga, mas raivosa no sentido de que, porque se eu estou falando de escrever das vísceras, se eu estou das entranhas, nos intestinos estão as minhas dores, sentimentos e a merda. Então, a minha escrita autoetnográfica está misturada com as merdas que eu habito, ou que me habitam. Sabe? Então, assim, e esse lugar, na academia, a gente se protege o tempo inteiro das merdas. Ainda que a gente faça merda o tempo inteiro. Né? Então, escrever essa... Péssimo trocadilho, né? Desculpa aí. Mas... Então, eu acho que, para mim, a questão da publicação tem esse desafio. Trazer uma questão que foi roubada de nós numa tradição, que nos forma deficiente por falta dessa questão, e criar espaço para uma outra questão que cria uma nova forma de produzir o conhecimento. Que não é nova, né, gente? Que dá sustentação a essa forma de produzir conhecimento. Então, eu acho que é uma investigação, uma escavação sociológica necessária para nós. Então, acho que é isso. Muito agradecido. Muito bom poder dividir isso com vocês. Obrigado. Muito bom. Nossa, já estão querendo até cancelar o almoço aqui, ficar por aqui mesmo, mais 1 hora. Tem várias sugestões interessantes aí. Muito obrigado, gente. Vocês dois. Está aberto para conversa, diálogo. Nossa, as provocações foram tantas que eu acho que as palavras nem saem. Tem que assentar tudo. Eu queria só obrigada, viu? Queria comentar aqui rapidinho uma colocação que a Carmen fez sobre, né, a imposição que os orientadores fazem do seu gênero, né, e inclusive de tipo de escrita e pesquisa, né, para os seus orientandos. Eu estou num momento aqui, né, da minha vida, gente, que eu estou orientando uma tese, estou tendo o prazer de orientar uma tese sobre homens trans que engravidam. E esse trabalho tem me descentrado totalmente, porque assim, eu venho de uma tradição de olhar para as experiências de parto de mulheres cis, né? Venho dessa caminhada, estou nesse mundo há quase 20 anos, e aí eu recebo o Dan com essa proposta e que subverte, né, muitas das categorias, dos óculos que me ajudaram a ler esse mundo, da noção de experiência de feminino, da ideia de útero, de quem é que então pode gestar, da potência da maternidade. E aí, quando eu vejo essa provocação essa pergunta da Carmen, para mim tem sido diariamente esse esforço de me conter, né? Eu me vejo nesse movimento com as minhas categorias, tentando falar do meu campo, mas ao mesmo tempo me afetar pelo campo dele, como é difícil a gente conseguir fazer isso, e como às vezes, sem a gente desejar, a gente acaba fazendo exatamente isso que você falou aqui, que é tolindo. Por mais que, e aí tem esse desafio, a gente quer publicar, a gente é entusiasta de outros tipos de publicação, de outras formas de produção de conhecimento, mas quantas vezes, quando a gente está do lado de cá, num processo de orientação, você não se vê reproduzindo uma lógica perversa e, por vezes, tradicional, no sentido de, olha, vamos com a sua experiência até aqui. Será que é? Será que não é? Ou então aquela famosa frase, né? Olha, a gente tem que saber distinguir aqui quem é o militante, o ativista, quem vive a sua experiência pessoal e o olhar que a gente está tendo para esse universo. Gente, isso não é fácil.
né? Mas a gente se vê nesse caminho duplo, assim, então tem sido muito desafiador. A gente está só no começo, né, de tudo isso. Teremos 4 anos aí pela frente, mas quando eu li o que a Carmen colocou, como eu me identifiquei, assim, e ele sabe disso, porque eu digo isso para ele. Às vezes eu lanço questões assim que seriam questões muito próprias daquilo que eu vi no meu campo, para ele, né? É uma possibilidade também, né? Claro, de revisita de tudo aquilo que a gente já fez, mas ao mesmo tempo mostra a nossa humanidade, né? Porque somos frutos de um tempo, como o Nelson colocou ali. Quando ele teve essa epifania e ele assume os limites, né, do que ele está fazendo. A gente tem que também assumir os nossos limites, dos nossos tempos. A mesma coisa, gente, com fazer trabalho com camadas médias, né? Eu também já vivi muito essa crise, assim. Parece que não é legítimo você fazer pesquisa de campo com pessoas de camadas médias. Porque ainda mais no campo da saúde coletiva, né? Então vamos olhar para as pessoas, para os SUS dependentes, vamos trabalhar com isso. Às vezes chega a ser até uma vergonha você falar que está trabalhando com pessoas de camadas médias. E aí, recentemente, eu ouvi numa banca uma das examinadoras dizer: vamos parar com isso, é legítimo a gente também ouvir pessoas de camadas médias, né? Então, é isso, a nossa produção científica, acadêmica, ela é o tempo inteiro atravessada pelo lugar onde a gente está, né? Pelas nossas limitações. Nesse caso, né, nesse processo de orientação, pela minha limitação de uma mulher cis, né, com uma determinada com feminismo que vem com a minha bagagem. Então, assim, o que esse feminismo pensa em termos de experiência feminina, que tudo isso é estranhado, né, e borrado, né, nesses encontros. Mas que bom, ao mesmo tempo, que esses encontros acontecem, porque eles fazem com que a gente pense sobre isso. A mesma situação eu já vivi anos atrás. Eu também tenho galinhas, tá, gente? A mesma situação eu também vivi anos atrás, quando eu cheguei em Brasília, eu queria muito fazer uma pesquisa sobre como as mulheres negras eram assistidas no campo na assistência ao parto, né? E aí, quando eu me vi, eu estava orientando um grupo só de jovens pesquisadoras negras. E a gente viveu esse estranhamento. Elas viveram e externalizaram o estranhamento e o incômodo de serem orientadas por mim naquele momento. E o que a gente fez? A gente resolveu escrever sobre isso. Sobre o que era uma mulher branca fazendo um trabalho sobre assistência ao parto de mulheres negras, com uma equipe toda de jovens mulheres negras recém-engajadas no feminismo negro, e foi também um grande desafio, para mim, para elas. Tive muitas feministas negras que não quiseram conversar comigo, não quiseram me conceder entrevista. Então, assim, são coisas que a gente tem que olhar e assumir aquilo que a gente pode, os nossos limites, as nossas impossibilidades, né? Mas que fazem a gente avançar. Então, essa colocação, Carmen, é muito boa, assim, para a gente, enquanto supostos orientadores dos processos. Eu acho que vou completar a sua reflexão, Rosa. Eu acho que a coisa mais difícil que eu faço hoje, academicamente, é orientar. Acho dificílimo orientar hoje, sabe? Exatamente por causa dessa tensão. Eu estou dentro do lugar onde aquela dissertação ou tese está sendo feita há 30 anos. Nesses 30 anos, eu aprendi alguns atalhos. Qualquer pessoa aprende, né? Então, eu sei que certas exposições produzem mais desconforto, mais dificuldade. Até recentemente teve um evento que eu não dei conta. A Rosa participou disso, inclusive. Uma banca que eu não dei conta. Tem um limite, tem um limite. Tem um limite. A relação tem um limite, né? Agora, quando a gente traz essa discussão aqui, por isso eu comecei elogiando a força desse grupo de manter esse lugar de encontro, aqui fala uma comunidade, né? Então, quando nós começamos, dentro dos lugares onde estamos, fazendo certos tensionamentos e aberturas para tornar possível a chegada de outros corpos,
né? É o lugar dessa comunidade inteira em movimentação, né? E é inevitável, isso que a Rosa falou acontece muito mesmo, assim. Bom, eu acho que é o texto da Aline e do Cláudio, a primeira autoetnografia na interface. A gente chega aqui formatado, dentro de forma. Para a gente sair das formas, dá trabalho. Dá trabalho. Escrever sobre isso é cada vez mais importante, porque mostrar caminhos que a gente vai conseguindo desformatar. E o risco é sair de uma forma e cair na outra. Porque aí tem outra. Eu sinto, às vezes, do mesmo jeito que a Rosa falou que algumas mulheres feministas negras não quiseram conversar com ela, às vezes, alguns feminismos também são muito difíceis conosco. Gente, se eu não for um homem feminista, e aí, de novo, a Chimamanda, somos todos feministas, se eu não for feminista, eu crio filho e filha machista. Então, feminismo não é só uma questão de mulheres, ou de fêmeas, ou de como quer que você queira chamar, né? Então, o risco dos essencialismos, eles são muito grandes, né? E operar numa lógica anti-essencialista é muito difícil, é muito delicado, porque parece que tem uma hora que atravessa uma linha e que aí a sensação no corpo é que não tem volta. Parece que quando você atravessou aquela linha não tem volta, sabe? E às vezes talvez não deva ter mesmo, talvez o melhor é que não tenha. Mas enfim, essa experiência de estranhamento também dos orientadores, né? E a tensão entre formatar e não formatar é mesmo uma tensão que no mundo da pesquisa é muito, muito intenso mesmo, né? E não é à toa, gente, que a Glória Anzaldúa morreu sem ser doutora. A Anzaldúa morreu com mais de 60 anos, um agravamento importante do diabetes dela, e ela não conseguiu quem quisesse orientá-la. Exatamente porque ela escrevia nas bordas, sobre as bordas, e numa linguagem de borda. Que muito me lembrou muito a hora que a Rosa falou nesse dossiê que elas organizaram. Um parágrafo está em português, o outro está em espanhol. A Anzaldúa escrevia espanglês, né? Ora ela conseguia se expressar melhor em inglês, ora ela conseguia se expressar melhor em espanhol. E ora ela realmente misturava uma outra língua, ela criava uma outra língua que é o espanglês, né? Então, não é por acaso que a Anzaldúa morreu sem ser doutora. Ela não coube, o corpo dela não cabia na academia, naquele momento. Hoje cabe melhor, hoje cabe mais. Mas teve um tempo que não cabia mesmo. Mas para caber hoje, a gente ainda vai ter que achar e cavar esses espaços, para manter esses espaços, para ver quem chega, como chega, né? Porque, efetivamente, no meu caso, que não é o caso de muitos de vocês, além de tudo, eu sou um homem nascido nos anos 60 do século passado. Quando eu vou conversar com os meus alunos e alunas nascidos há 20 anos atrás, eles já nasceram nesse século, eles já operam sociológicas que eu nunca operei. De gênero, de etnicidade, sabe, de linguagem, né? Então, acho que é uma necessidade mesmo, essa da gente se renovar com quem chega. Mas, às vezes, é um trabalho infernal. Se desconstruir. É infernal. Mas é bom. Vale a pena. Eu queria comentar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo?
anotando aqui bem pertinho, que não está pegando direito. Primeiro, eu queria... Nossa, eu acho que a gente está fechando amanhã de uma forma muito maravilhosa com a fala da Rosa Maria e do Nelson. Queria agradecer muito, assim, bebi cada gotinha que eu pude da palavra de vocês. E, de alguma forma, assim, as reflexões que vocês trouxeram me fizeram pensar muito, assim, na ética da autoetnografia, sabe? A questão da ética da autoetnografia. Uma ética que Nelson colocou muito bem, né? Essa ética com a questão do coletivo, com a questão da ciência, essa lógica colonialista, autoritária, que a gente aprende a ser, não só na ciência, né, gente? Assim, a gente aprende a ser desse jeito, porque a nossa sociedade ela é muito assim. Mas também de uma ética de si, que a Rosa trouxe no formato do suicídio acadêmico, né? De como que isso, às vezes, pode ser um tiro no pé. E eu tenho vivido muito esse processo da minha autoetnografia, sabe? Desse rasgar-se, remendar-se, e que eu aprendi que parece que nunca vai ter fim quando a gente se torna um autoetnógrafo, porque não tem jeito de você desaprender a ser autoetnógrafo, né? Eu acho que uma vez que você se torna autoetnógrafo, eu acho que vai ser sempre assim. E eu tenho percebido que a gente precisa de um certo amadurecimento com essa metodologia para a gente ser cuidadoso, sabe? Eu sou meio sensível, então fico emocionada, já sinto. Então, vocês relevem essa parte. Mas, assim, de você ser cuidadoso com as pessoas com que você tenha estimulado essa metodologia, porque não é uma metodologia qualquer, não é. Eu acho que é uma metodologia que requer muito também, principalmente se a gente estiver falando sobre questões mais sensíveis, né? Requer muito de autocuidado, sabe? Assim, requer muito de ter suporte, inclusive terapêutico também, porque em alguns momentos é difícil as verdades que a gente começa a enxergar na realidade que a gente enfrenta. E, assim, eu fico pensando nesse cuidado porque, como todos nós já percebemos, esse encontro da gente com a gente mesmo de uma forma cada vez mais verdadeira, de uma forma cada vez mais desvelando, né, sociológicas, sistemas de opressão, sistema onde sofremos, sistema onde operamos essa opressão, é realmente algo que eu, assim, eu já faço terapia já tem muito tempo, e por mais que eu faça terapia, a autoetnografia me trouxe isso de uma forma muito rasgada. Então, eu queria falar sobre essa perspectiva. E aí a pergunta da Carmen, né, Carmen? Eu acho que você trouxe essa pergunta, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também com quem a gente escolhe para nos orientar. Eu acho que, às vezes, nessa coisa de querer fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente também, às vezes, acaba se objetificando e se colocando na mão de pessoas que não têm cuidado com a nossa trajetória, com a nossa história. Então, assim, a autoetnografia, para mim, ela requer ética, acima de tudo, com a gente mesmo, sabe? Uma ética de si, de não se colocar numa situação onde a vulnerabilidade pode fazer um estrago maior, sabe?
Então, assim, essa questão da forma, da metodologia, assim, são camadas superficiais de uma lógica que estrutura, sabe? Essa questão da orientação, por exemplo. Se o seu orientador não tem um cuidado com você e não tem um cuidado com essa metodologia, não fica nesse espaço, sabe? Escolha um espaço que, igual o Nelson falou, escolha um espaço que te cabe, porque realmente somos muito maiores do que simples estudante de pós-graduação, né? Eu acho que tem questões muito cuidadosas assim para serem trabalhadas. E uma outra coisa que eu acho que é importante também nesse momento, né? Esse congresso aqui, eu acho que é justamente para a gente poder se reunir e falar sobre essas questões, da gente ter esse coletivo, ter esse espaço para poder discutir isso coletivamente. Para mim, a autoetnografia é muito diferente de outras metodologias qualitativas, sabe? Muito diferente mesmo, porque a gente está se colocando em primeira pessoa. Eu achei muito legal a reflexão que você trouxe, Nelson, assim, sobre essa questão. Perguntar não ofende. Nossa, e como ofende, né? E como ofende. Assim, requer maturidade e cuidado, sabe? Eu acho que cuidado com onde que a gente está pisando, sabe? A gente não é qualquer pessoa. Vamos procurar pessoas que estejam realmente em ressonância com o que a gente está querendo vibrar, sabe? Não é qualquer pessoa que vai ter sensibilidade e tato, e graças a Deus eu tenho Gelane, Simone, que me acolhem assim, de uma forma muito cuidadosa, mas eu sei que isso não é o parâmetro geral. Então, assim, só essa reflexão que eu quis trazer. Bárbara. Nelson, desculpa, só né, é uma ressonância tão grande, só para corroborar, né, com o que a Bárbara está falando. Ela fala como uma estudante de doutorado, né, eu como orientadora da Bárbara, né, de outras tantas aqui, né, e junto com a Simone, né, a gente tem uma parceria, Simone e eu, né, Simone, a gente está sempre conversando sobre isso, assim, isso me preocupa muito, né, a autoetnografia, ela abre portas que, assim, eu não sei, eu não conheço, né? Eu não sei onde que vai levar a pessoa que está trabalhando comigo, né? Ela está entrando na vida dela, no eu dela. É um processo de autoconhecimento e cada um vai até uma determinada profundidade, né? E depende da pergunta de pesquisa também. Né? Por exemplo, a gente tem no nosso grupo aqui perguntas que são perguntas menos sensíveis, né? E que talvez não permite desabrochar, né, um conjunto de sensibilidades aí que pode até desestruturar a pessoa. Então, assim, eu acho que isso que a Bárbara falou é fundamental, é você, né, ter uma boa autopercepção e falar assim, eu quero encarar isso, e por que eu quero encarar isso? Né, porque eu acho que é essa questão também, não é qualquer experiência, não é qualquer, né, que merece ser contada, talvez, né, porque eu percebo, assim, como professora de autoetnografia, né, a gente hoje tem uma disciplina de autoetnografia, eu vejo que algumas pessoas ficam encantadas com a ideia, porque realmente é uma oportunidade, né, é uma coisa diferente, todo mundo fica assim, nossa, eu posso falar de mim? Só que, assim, eu acho que, né, o estudante também tem que se perguntar, isso merece ser contado, isso tem sentido, isso se conecta, como que se conecta, né, com o mundo, com as ciências sociais, né, então, assim, então tem todas essas questões, eu acho assim, eu como orientadora, né, assim, tem muito essa preocupação de qual pergunta merece ser respondida, né, a maturidade da pessoa que vai fazer essa pesquisa, acho que isso é outra questão, né, que eu acho que, eu falo isso com vários meus alunos, já falei isso, é uma conversa difícil, né? Porque também você não pode virar para o aluno e falar assim, você é imaturo, você tem 20 anos e você não tem condições, talvez. Mas, assim, eu preocupo com isso. Tem que ter uma certa vivência, tem que ter uma certa maturidade. Então, esse é um lado. E o outro é o cuidado com a pessoa que
que vai mergulhar nisso aí, né? Que os orientadores têm que ter. E tem que ter uma comunidade, talvez, que abrace essa pessoa, sabe? Assim, eu não tenho resposta para isso, não, mas é uma coisa que está tirando meu sono. E da Simone também, né, Simone? Assim, me preocupa essas questões. Só queria falar isso. Rosa, eu vou tomar a iniciativa que você já escreveu. Gente querida, eu tenho que buscar meu filho na escola, a Rosa tem que buscar os dela. Olha, essa conversa é muito boa e ela vai continuar. Tomara que tenha o terceiro. Não desistam. E muito agradecido. Bárbara, a gente vai continuar falando mais sobre isso. E, para terminar, acho que quem foi que escreveu? A Carmen. A Carmen hoje está, assim, inspirada. Carmen, eu não vou morrer nem como herói e nem vou me tornar vilão. Eu quero viver como transgressor. Ponto. É isso. Esse é o lugar de fazer alargar a fronteira. Acho que é isso. Rosa, Obrigada, querida. gente. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Muito obrigada, gente. Sessão maravilhosa. Obrigada.